Amém. Querida igreja, quero que vocês abram comigo Romanos capítulo de número 3. E agora nós continuaremos a leitura que nós iniciamos durante o culto. E aí a gente vai começar a partir do versículo de número 9 agora a nossa leitura. Hoje é a nossa quarta exposição bíblica em cima da carta aos Romanos. Eu preciso lembrar os irmãos daquilo que Paulo vem conversando com a igreja até aqui, para culminar na argumentação dele agora. De antemão, antes de pregar, para anunciar aos irmãos o motivo da ausência do pastor Sebastião, devido ao falecimento do irmão, da irmã Evonice, ele entrou em contato dizendo que está prestando o devido apoio à família nesse momento, por isso sua ausência no culto dessa noite. Amém, irmãos? Queridos, Paulo traz luz à igreja de Roma, principalmente chamando a atenção, primeiramente, dos judeus que eles estavam concentrados nessa igreja, e vai trazer à luz do evangelho qual é a nova aliança para o povo, e começa a tocar num ponto que é muito importante para o judeu, o pacto que Deus tem com eles através da circuncisão. E aí imagine você como um judeu agora, imagine que você nasceu de uma linhagem que fala que você faz parte de um povo, que foi escolhido a dedo entre todos os povos, e você tem uma aliança específica a partir dessa circuncisão. Isso é tudo de mais sagrado que você tem para poder demonstrar, para falar para as outras pessoas quando você vai anunciar o seu Deus. E de repente um homem que também era judeu, Saulo, que agora Paulo, enquanto apóstolo, começa a atacar justamente a circuncisão. Olha, tem um problema aqui, essas pessoas vão ficar de cabelo em pé. Como assim que você tem coragem como judeu começar a falar da circuncisão? Como assim você vem aqui falar sobre a aliança que Deus fez conosco? Aí surge a pergunta do judeu que ele traz no versículo que nós lemos aqui. Então não tem vantagem nenhuma de ser judeu, não tem vantagem nenhuma de ter feito um pacto com Deus. É isso que você está falando, Paulo? Aí ele está acalmando o povo. Não tem nada disso que eu estou falando. Paulo está trazendo dois elementos importantes, irmãos. Primeiro, lá em Deuteronômio já, a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor, atenção queridos, por gentileza, o Senhor iria circuncidar o coração do seu povo, para que o seu povo não pecasse mais contra ele. O profeta Jeremias vai dizer, olha, de nada vale a circuncisão, se ela não acontecer também no coração, se não tiver também uma aliança diante de Deus no seu próprio coração. Não adianta o corte físico da parte do corpo. Agora Paulo, que agora na nova aliança vem trazendo sobre o valor da circuncisão, ele abre uma aspa importante que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo de número 8, e ele segue dizendo o seguinte, olha só, versículo de número 9, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviam, todos se tornaram inúteis. Perdão, lerei novamente o versículo 12, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Aqui vem um resumo específico, quando alguém te perguntar, para que a lei servia? A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. A lei nunca foi para a salvação, a lei era para trazer um diagnóstico de um povo que jamais conseguiria ser salvo pelo próprio esforço,
mas pela graça operante de Deus desde o Antigo Testamento. Irmãos, não caiam na ilustração de que o período da graça vem somente a partir da nova aliança. Ora, se Abrão, que não conhecia o Senhor, antes de ter seu nome mudado, ser chamado por Deus, estava lá adorando outros deuses, Deus se agrada, irmãos, de quem adora outros deuses? Sim ou não? Sim ou não? Não. E aí Deus não vem para julgá-lo, Deus aparece e chama ele. Isso é o que, irmãos? Graça de Deus, misericórdia de Deus. Deus chama para a missão, Abraão sai para a sua missão. No meio da jornada, ele mente para Faraó e acontece um problema. Deus, para poder salvar Abraão do pecado que ele cometer ali, traz penas duras ao Faraó. E aí Faraó, então, quando descobre, fala assim: por que você nunca falou que essa era sua mulher? Senão a gente nunca tinha feito isso. Olha o que seu Deus trouxe sobre nós. E a Bíblia não relata que Abraão pediu que Deus intervisse. A Bíblia não relata que Abraão jejuou e pediu ao Senhor que ele intervisse. Deus só interviu. Isso é o que, irmãos? Graça de Deus. E diversos outros elementos eu posso trazer para os irmãos para mostrar Deus operando a sua graça desde a antiga aliança. Em nenhum momento nós merecemos ser salvos, jamais. Agora, houve um problema a partir do momento em que Deus escolhe Israel. A vaidade, uma vez que o pecado é operante em nós, toma o coração desse povo. Nós não somos como vocês, nós somos a nação escolhida por Deus. E os profetas vêm falando desde a antiga aliança: não adianta nada ser o povo escolhido por Deus, ter circuncisão, se o coração não é circuncidado, se o coração não cumpre a lei de Deus. E aí, vem aqui Paulo, trazendo para eles a mesma coisa. Olha, a circuncisão tem o seu valor para o judeu, desde que antes ela aconteça no coração de vocês. Agora, essa vaidade de vocês é uma inverdade. Vocês não são um povo melhor porque Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês pela graça dele. Deus escolheu um povo não porque ele era mais respeitado, mais honesto, mais fiel a Deus antes que o Senhor escolhesse. Deus escolheu esse povo, a Bíblia fala, para que ele se revelasse para a humanidade. Por quê? A Bíblia fala que desde o Gênesis, quando nós comemos do fruto, esquecemos de Deus. A Bíblia fala que nós nos esquecemos, nós nunca mais fomos buscar a Deus. Se Deus não tivesse intervido na humanidade através do povo de Israel, nós jamais encontraríamos Deus novamente, gente. A história através do povo de Israel não é sobre o povo de Israel, é sobre um Deus que se escolheu se revelar para poder salvar a sua criação. Esse é o diagnóstico que Paulo está trazendo. Agora, eu entendo a frustração do judeu ouvindo. Imagina só, pastor Lindomar, o judeu ouvindo o testemunho que eu vou contar aqui hoje. Minha mãe estava contando de um dos membros da igreja, mãe Nilza. Estão pastoreando uma igreja na cidade de 6 mil habitantes, chamada Itainópolis, lá no interior do Piauí. E aí, tem um rapaz lá na igreja chamado Jacó. Esse cara foi preso por tráfico de drogas. E aí você fala assim: nossa, estava com um pouquinho de droga. Não, ele tinha ligação com o Comando Vermelho. A mãe do rapaz estava no presídio para poder visitá-lo, chorando, angustiada. E nisso, olha que história, uma moça fala para outra na cidade do lado: ei, meu amigo foi preso, vamos lá visitar ele comigo? A moça falou: vamos, nada para fazer no interior assim, vamos visitar um amigo no presídio. Foi lá para visitar, na fila para poder visitar o rapaz que havia sido preso por tráfico de drogas, a mãe chorando, elas começam a conversar, e aí descobre que essa é a mãe da mulher, a mãe do rapaz. E aí a mãe do rapaz fala sobre a frustração dela, porque ela é filha única, e esse é o filho único, eles só se têm como família ali, eles só têm um ao outro. E aí, olha que interessante, eu queria ter o sotaque deixa tudo mais mágico assim nesse testemunho. Mas ela fala: mulher, pega meu número aqui, quando teu filho sair da cadeia eu caso com ele, melhora a vida dele. Aí a mãe anotou o número do menino, da moça, mostrou para o rapaz, e aí a mulher volta para casa, a moça, e de lá o rapaz de dentro da cadeia manda mensagem para ela, eles começam a namorar via WhatsApp, porque o rapaz do Comando Vermelho tem um celular dentro da cadeia para conversar com alguém. E dito e feito, o rapaz apaixonou pela moça também. No dia que sai da cadeia, vão direto na mesma semana para o cartório e se casam. Aí até aí tudo bem, irmão, ninguém crente aqui, um traficante e a mulher do traficante, ninguém crente.
E aí eles se casaram, estão lá em Itainópolis. Toda vez, anda sem capacete na cidade, toda vez que passava de moto na frente da casa de uma mulher, quem que é essa mulher, irmã Nilza? Era amiga da mãe do rapaz, que a mãe relatava para ela sobre a vida do rapaz, ela sempre orava por esse rapaz. E toda vez que ele passava de moto, a senhora falava: "Ei, Jacó, vem aqui." E o cara: "Nada, vou embora." E ia embora de moto. Passava de novo, a senhora: "Ei, Jacó, vem aqui." E sempre a esposa dele na garupa. Um belo dia, isso é a mulher contando. A mulher falou assim: "Jacó," porque a mulher, para ter peito, para poder querer casar com um traficante, conhecendo pelo WhatsApp, a mulher também é brava. Que história é essa? Que toda vez que a gente passa aqui na porta, essa mulher te chama e você não quer dar moral para ela. Que história que vocês dois têm? A próxima vez que a gente passar de moto lá, você para na porta dessa mulher. Eu quero saber quem que é essa mulher. E o cara: "Não, não é ninguém não, não é ninguém não." Vai parar. Dito e feito. Próxima vez, estão passando de moto, a mulher: "Ô, Jacó," na porta de casa, e a mulher falou: "Para agora, eu quero saber quem que é essa mulher que está chamando seu nome." A mulher desce lá, o Jacó nem tem tempo de cumprimentar a mulher. Ela chega primeiro e fala assim: "Que história é essa? Toda vez que a gente passa aqui, você fica chamando o nome do meu marido." Eu falei: "Não, deixa eu te falar. É porque eu sou amiga da mãe dele. Eu sempre oro pela conversão do Jacó. E agora eu sei que vocês estão casados. Eu queria, na verdade, era fazer um convite para vocês para ir lá na minha igreja." Ela falou: "Igreja evangélica?" É. A mulher nunca pisou numa igreja na vida, a esposa do Jacó. Ela falou assim: "Pois nós vamos lá. Quero saber por que essa mulher foi chamando meu marido, está chamando para ir na igreja dela. Eu vou lá junto com ele." Pisou na igreja, irmão. Primeiro culto que ela pisa, aceitou Jesus. Jacó também, 13 anos que está lá dentro da igreja, irmãos. E eu fico imaginando agora o judeu olhando: "Peraí, eu nasci da aliança, eu nasci circunciso. Como que essa pessoa que estava presa saiu de lá, casou com mulher, alguém estava orando, converteu, tem o mesmo privilégio que eu?" É exatamente isso que Paulo está limpando do coração do judeu. Tanto o judeu que nasceu circuncidado, irmão, quanto nós que não nascermos circuncidados, todos sofremos do mesmo peso, o peso do pecado sobre nossas vidas. Todos, todos, todos. Todos. Por isso ele está dizendo no capítulo 2, que a gente viu na semana passada: "Você não tem autoridade para poder julgar os de fora, porque vocês cometem os mesmos pecados no coração de vocês." Mas uma vez que vocês entendem isso, eu quero dizer para vocês, Paulo vai trazer agora a luz. Não estou chamando só de vocês de pecadores, mentirosos, adúlteros. Eu tenho que mostrar para vocês o poder que existe nessa nova aliança, que traz não só judeus, mas traz gentios, traz ex-traficantes, traz mulheres adúlteras, traz o viciado em pornografia, traz o viciado em droga, traz aquele que era desesperançado, batia na esposa. Todos estão debaixo da autoridade do Senhor. Aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, não sofrerão castigo. E por quê? Versículo 21 vai mostrar: porque Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Essa é a vitória do crente, está na cruz do Calvário. Não está no corte, em ser dilacerado o seu corpo, mas porque o corpo de Cristo foi dilacerado em nosso lugar. Essa é a vitória do crente. Ele segue dizendo para nós no versículo 21: "Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei." E essa é a pergunta do judeu: como assim? Peraí, eu tenho que cumprir a lei. Como que eu vou me apresentar como justo diante de Deus se eu não cumprir a lei? Ele: não, espera, deixa eu te falar o que a palavra está sendo revelada para nós aqui nessa noite. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Gleison, eu ouvi algo muito lindo do Saião, estudando esse texto aqui. Ele fala o seguinte: imagine, pastor, se a salvação fosse alcançada por esforço físico, o deficiente físico ficaria prejudicado. Como que ele faria? Mas não, se fosse então a salvação pelo anúncio do evangelho, ora, aquele que tem dificuldade de comunicação, que ele não tem capacidade de voz, ou aprendeu a linguagem de sinais, como que ele vai anunciar o evangelho? Ele estaria em desvantagem também. Não, mas e se a salvação fosse alcançada pelo pleno conhecimento da palavra de maneira sistemática? Ora, aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de ter o nível escolar que você, ficariam em desvantagem sobre a salvação.
Mas há um único elemento que o são, que o pobre, que o rico, que o mais escolarizado, que o menos escolarizado, que tem um corpo atlético ou quem tem deficiência física, todos podem ter em comum a fé. Eles podem crer, eles podem acreditar. Jesus torna agora a salvação de maneira aplicável a todos que creem, sem nenhuma restrição, sem nenhuma distinção. Deus está operando a sua graça de maneira justa, misericordiosa, de maneira que todos que creem terão o mesmo privilégio de estar no mesmo céu que eu e você, de serem perdoados pelos mesmos pecados que eu e você fomos perdoados. É preciso crer de todo o coração. Aqueles que creem de todo o coração, sem distinção, serão declarados justos diante de Deus. Quem pode glorificar o nome de Deus por isso, irmãos? Amém? E aí traz a declaração mais conhecida por nós, do apóstolo Paulo. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outra tradução, nós vamos ter, pois todos pecaram e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Mas ele, em sua o que, igreja, está escrito? Graça, graça, favor imerecido de Deus, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Essa era a nossa posição, irmãos. Não tem por que a gente ficar olhando para os de fora com mesquinharia, com preconceitos. É preciso anunciar, porque você careceu do mesmo favor imerecido de Deus, você precisou do mesmo sacrifício que Ele precisou. Se Deus fosse te salvar, não receberia, para te salvar, e se Ele fosse somente te salvar, Ele não receberia menos chicotadas na carne, pelos seus pecados, que muitas vezes você acha que é menor do que os de fora. Se Jesus fosse só te salvar, não teria como escapar da morte de cruz, somente pelo peso dos seus pecados. Isso traz luz para nós, para a gente entender que muitas vezes, a gente está falando que serve ao Senhor com a nossa boca, mas a gente está agindo de maneira distinta, irmãos, como os judeus também. Eu dei um exemplo no discipulado, que eu tenho falado com os meninos, dizendo o seguinte: olha, talvez o problema ainda da igreja evangélica brasileira, é evangelizar de maneira sábia, sadia, como evangelizam outros povos, as pessoas transexuais, por exemplo. Se entra aqui, as pessoas sentem desconforto, tira a criança de perto. Se a pessoa se apresenta aqui, chega lá com a voz grossa e fala assim: meu nome é Milena. E aí fala: não, qual que é o seu nome de certidão de nascimento? Quero saber o seu nome de certidão de nascimento. A nossa maneira de lidar, impulsiva, odiosa, mesquinha. Como é que a gente trata também os homossexuais à nossa volta? Sabe, ele vem, na hora que você vai conversar com ele, ele fala: olha, você não fala homossexualismo, tá? Porque homossexualismo denota doença, o ismo, é homossexualidade. Você fala: não, eu falo do jeito que eu quiser. Você monta uma barreira diante das pessoas, você não consegue mais anunciar o evangelho, porque é fácil a gente olhar para o judeu e falar que ele colocava um monte de barreira diante do gentil, mas a gente não olha, examina o nosso coração de como a gente tem anunciado o evangelho também. A gente tem mais colocado barreiras no evangelho do que necessariamente construído pontes para a salvação de outras pessoas, irmãos. Por isso nossa dificuldade de trazer mais gente para a igreja. Eu preciso lembrar que Jesus fala: venha como está. E aí não, você já quer que a pessoa venha crente, com a roupa trocada, com a maneira que fala trocada. Você não confia mais no Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer isso no coração do convertido, mas não se você não fizer. Se você o tempo todo não ficar corrigindo antes dela entrar: ó, você vai chegar na minha igreja, mas tem que falar graça e paz para todo mundo. Se não falar, ninguém conversa com você. Olha, essa roupa não dá para você ir. A gente não sabe lidar, a gente não sabe convidar e falar assim: ó, vai do jeito que você está, não tem problema nenhum, vem. E aí quando a pessoa vem, a gente ainda desconfia do Espírito Santo. Fala: não, o Espírito Santo não vai mudar não, eu tenho que começar a agir. Eu começo a trabalhar tudo na pessoa, eu começo a atrapalhar os passos. Eu não sou mais paciente, benevolente, misericordioso e longânimo, quando Jesus sempre foi com você, quando você cometia os mesmos pecados, até vencer ele.
Você sabe muito bem que a Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. E você sabe que você nunca cometeu um único pecado, que você não voltou lá para poder cometer de novo, irmão. Mas por que para o outro você tem que deixar as coisas muito mais pesadas? Muito mais duras? Você precisou tantas vezes do perdão pelo mesmo pecado, mas o outro, se ele errar a terceira vez, você é muito mais duro. Falta reconhecimento da misericórdia que Jesus teve com você, para não poder te consumir vivo. E começar a exercer isso na vida de quem está do lado de fora, sofrendo, não conhece o amor de Jesus, não sabe qual é a verdade, não sabe qual é o caminho, e não sabe se tem vida para ele após a morte. Você tem a resposta. Para de ser mesquinho, para de ser mesquinho, começa a fomentar, começa a trabalhar. Ano que vem a gente precisa pelo menos voltar a fazer 2 retiros espirituais por ano, irmãos. Só que não adianta a gente só trabalhar e chegar ano que vem, 15 dias antes, você querer chamar alguém. Você precisa começar a fazer novos relacionamentos no seu serviço agora, para chamar ano que vem para os 2 retiros. Você precisa começar agora a gerar pontos com quem que você não gosta, porque nesse processo Jesus converte ao seu coração também. Irmãos, olha o perigo que a gente corre por viver a fé de maneira incompreendida. A gente ignora a leitura bíblica. A gente ora a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feito a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí entra um outro ponto importante aqui: perdoai as nossas ofensas, assim como o que, irmãos? Os nossos devedores. Tem irmão que está adoecendo dentro da igreja, porque crê em Jesus, foi batizado, fala em línguas, mas já não alcança há muito tempo o perdão de Deus, porque não libera o perdão. Irmãos, isso adoece a alma e o espírito. Mas João, você acabou de falar da graça. Não, peraí, a graça nos alcança, e uma vez que eu conheço a lei, é que o Paulo está falando desde o capítulo 1 de Romanos, e eu falo que eu acredito em Jesus com toda a minha vida, eu preciso seguir a lei do Espírito, irmãos. E se a lei do Espírito diz que uma vez que eu creio em Jesus, o meu perdão ele é condicional à maneira que eu tenho perdoado, você está vindo pedindo perdão para o Senhor, e o Senhor ainda colocando no seu coração: volta e perdoa, volta e exerce misericórdia, volta e seja longânimo. Jesus já alcançou você, irmão, quando você estava perdido. Não haja mais como se você estivesse conhecendo Jesus agora. Não haja mais como se você estivesse descobrindo a lei de Deus agora, porque eu confio que o Espírito Santo tem ministrado ela há muito tempo no coração de vocês. Não sejam resistentes à ministração do Espírito Santo no coração de vocês. Quebrem o orgulho de vocês diante do Senhor. A gente não quer encarar essa fé que eu vou sentir que tem um caroço de manga na minha garganta para falar com alguém. A gente quer evitar esse tipo de coisa. A gente ora para Jesus nos poupar de falar com alguém que a gente não quer. Eu estou aqui como servo de Deus para te falar, irmão, Jesus não vai te poupar disso, porque você era inimigo de Deus, você não buscava por Deus, você não queria Deus, e Ele mandou alguém para poder buscar a sua vida lá fora. Ele mandou alguém para poder pregar o Evangelho lá fora para você. Orou por você, jejuou, buscou maneira de trazer você, insistiu por você. Isso foi Deus sendo misericordioso com você. Mas agora, vocês precisam fazer a mesma coisa por alguém, irmãos. Vocês precisam começar a estender a mão para mais gente, porque senão vocês não vão ser diferentes dos judeus que Paulo está apontando aqui na igreja de Roma. E Deus me livre de mim mesmo, de querer que Deus execute só aquilo que eu quero. Antes eu aprendo a fazer oração de coração, dizendo: todavia seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ontem, ao final do discipulado, os meninos foram embora e o Marcos e a Adriana me procurou para a gente conversar. E ela trouxe um testemunho de vida dela, pessoal, que depois da gravidez ela entrou em uma certa crise, porque para ela estava em um auge profissional, e por conta da área de risco que ela operava, ela precisou ser deslocada. E isso afetou muito ela, muito ela. E aí ela foi para um lugar que ela não queria de jeito nenhum. E aí ela colocava-se diante do Senhor, tinha dificuldade de reconhecer esse cenário. E aí há 30 dias atrás, o departamento que ela foi deslocada, ela se tornou chefe do departamento. E ela falou que naquele momento,
Não foi somente a alegria que entrou no coração dela, mas ela disse que ela recebeu uma luz do Senhor e ficou constrangida diante de Deus, porque ela falou assim, ela entendeu uma coisa que a gente estava conversando no discipulado: crer em Deus é muito mais difícil que você imagina, porque a gente fala, Deus, seja feita a tua vontade, mas nas entrelinhas eu estou falando, Senhor, seja feita a tua vontade conforme a minha. E aí quando as coisas saem do trilho, porque Deus está falando do jeito que Ele quer, e não do jeito que você quer, o que tem no nosso coração não é gratidão, é desapontamento com Deus. E aí ela falou assim, eu percebi, quando eu fui chamada para isso, que eu não esperava, não foi o que eu projetei para a minha carreira, mas Deus me colocou num lugar muito melhor. E nesse momento eu fui constrangida pelo Senhor, para entender que o que tinha no meu coração era desconfiança. Gente, isso me mexe comigo demais, se é a beleza do Espírito Santo agindo. Se você tem noção, eu prefiro muito mais um crente que reconhece seu pecado, do que quem passa 6 meses, eu não sei um pecado que ele cometeu, eu começo a desconfiar dele, pastor. Eu tenho que desconfiar, ele não tem erro nenhum. Agora, quando um crente fala assim, olha, o Espírito Santo me tocou e mostrou a minha incredulidade, e eu fiquei de joelhos e reconheci a graça de Deus, e isso me faz chorar, irmão. Isso me faz ver Deus agindo, vivo, no nosso meio, presente, poderoso para convencer o coração daqueles que nem o veem. Alguém no lugar dela estava só soltando foguete, quem foi promovida. Ela soltou foguete e depois se colocou de joelho e falou assim, Deus me perdoa, porque eu pedi para que a sua vontade seja feita, e ela estava sendo feita, e eu não estava querendo, porque eu queria que fosse do meu jeito, e ela falou assim, pastor, isso mudou a minha linguagem, de maneira que as pessoas chegaram e falaram assim, olha, depois que você sai da licença maternidade, você volta para o seu cargo. Aí ela falou, depois que eu recebi essa iluminação do Espírito, eu já comecei a responder, olha, eu não sei como é que vai ser a minha vida, eu entreguei nas mãos do Senhor. Talvez eu nem queira voltar, talvez eu queira voltar, talvez eu nem voltar no mesmo emprego, eu não sei. Só o tempo dirá. Por enquanto, eu vou descansar no Senhor. Nossa, quase que eu pulei aqui para fora, na hora, pastor. Isso para mim é a beleza de quem entendeu que a vida não é sua. Você tem que orar, irmão, crendo que o Senhor fará a vontade dEle, mas você tem que abrir mão das suas vontades para que isso aconteça. E você vai ver a beleza do Senhor agindo. É preciso reconhecer isso. Não seja como o judeu, que estava querendo espalhar a mensagem do seu Deus para todo o povo, mas quando o povo acreditava, colocava um monte de barreira. Não, você precisa começar a ser circuncidado. O cara fazia e morria, porque não tinha experimento médico para poder tratar infecções depois de mais velho. Começava um monte de coisa, olha, você tem que seguir esse tanto de lei aqui, e ainda assim, você nunca vai ser como a gente, porque nós somos o povo eleito por Deus do pacto. Não seja assim, meu irmão. Não seja assim, meu irmão. Aprenda a ter mais lugar na mesa que você come, para gente que você chama de indigna, porque um dia você foi também, e a única justiça que tem sobre a sua cabeça é o sangue de Jesus, porque das suas ações são como trapos de imundícia, tem valor nenhum, irmão. A gente faz porque a gente ama Jesus, mas porque se a nossa ação tivesse que comprar a salvação, estava todo mundo lascado, irmão. Se é a graça de Deus então que opera em você, e você faz as coisas que você faz porque você ama Jesus, abre espaço na mesa para sentar gente que precisa de ouvir e precisa da mesma graça que você. Ontem a gente estava conversando no discipulado justamente sobre a diferença. Como é que eu reconheço o que é a roda dos escarnecedores e quem são os pecadores que precisam de receber o Evangelho? Cara, essa pergunta é maravilhosa, porque tem gente que vem para a igreja, aí só quer sentar com gente da igreja também. O seu início da fé é muito importante para você amadurecer, para você crescer, mas uma vez que você amadureceu, não tem como a sua mesa só ter espaço para crente. Não, eu só recebo crente, eu só ando com crente. E você evangeliza quando, velho? Quando é que você tem um momento de poder comunicar o Evangelho? Não, eu faço um post no status com um versículo bíblico. Não, para com isso, não adianta nada. Nada. O que Jesus nos ensina? Vida a vida. Estava lá o cobrador de impostos em cima da árvore. Jesus não olhou para ele e falou assim, ei, arrependa-se daí mesmo. Creia daí mesmo. Jesus faz o quê? Desce daí. Hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou comer na mesa de um pecador. Hoje eu vou comer na mesa daquele que ainda é indigno, não tem sobre ele a minha misericórdia. E aí no momento que ele reconhecer, alcançou salvação e misericórdia. Precisa ter pecador na sua mesa, irmão. Você precisa estar sentado na mesa de pagão também, irmão, para poder pregar o Evangelho. E como é que a gente discerne quem é o escarnecedor da parada? Aí teve um exemplo muito bom ontem. Por favor. Porque para ele ter com Jesus, ele tem que descer. E para a gente chegar
Perfeita colocação, pastor, perfeita colocação. Só que a gente quer outro caminho, né? A gente quer estender a mão e quer que Jesus puxe o braço. A gente quer estar de pé, quer estar por cima. O hino é triunfalista. Eu vou dar a volta por cima, vocês vão se envergonhar, vocês vão me ver lá em cima. E Jesus está falando, não, ajoelha. E aí quem ajoelha, Jesus vem por cima e abraça. Não é verdade? O pastor falou o seguinte, é interessante, que essa passagem mostra o que para nós? Jesus fala para ele descer, para se encontrar com ele. E muitas vezes nós não queremos também descer, se ajoelhar diante dos pés do Senhor, descer um degrau abaixo para poder conhecer e ser provado por Deus. Não quer se humilhar. E a gente canta, né? Se eu me humilhar. E aí a gente canta bonito, mas ninguém se humilha. Tem tempo que ninguém cai chorando aqui na igreja, aqui, ó, pedindo misericórdia para Deus, sabe? Com o coração aberto, prestando um culto com o coração aberto mesmo, assim, não se preocupando, olhando para o lado. Por outro lado, eu coloquei para os meninos ontem, eu me entristeci, porque domingo, depois que eu fui buscar a irmã Dorvalina, eu ia sentar com a Kathleen aqui na frente, eu falei, eu vou sentar no fundo. Irmãos, é triste, eu dei uma de diácono chato, pastor. Eu levantei algumas vezes, cheguei no ombro, não vou falar se é irmão ou irmã, encostei sim, falei, guarda o celular, por favor. Você guardou o celular, aí ficou olhando. Aí depois ele levantava para cantar, ficava sentado com o braço assim. Aí eu chegava assim, vamos levantar, você já está aqui, né? Já chegou aqui, vamos levantar também? Parece que quem só veio prestar culto é quem sentou na frente, quem está lá atrás não está com a cabeça no culto. Qualquer coisa distrai, parece que está em qualquer lugar. Se esqueceu que quando nós começamos o culto, nós oramos e invocamos a presença de Deus. Que reverência é essa, irmãos? Olha o tema que a nossa igreja se propôs a ministrar até o final desse ano. Renovo espiritual. Né? Maravilhoso, não é? Só que o que a gente está fazendo aqui, irmãos? A palavra do pastor foi interessantíssima. Eu ouvi depois para fazer os cortes lá, assistindo os cortes, prestando mais atenção. Estava trabalhando mais e eu ouvi poucas partes do sermão do pastor. Mas ele falava o seguinte, sobre proteção de Deus, sobre renovo do Senhor, a partir do momento que eu vivo em santidade, que eu estou buscando por isso. Teve gente que entendeu que é só protegido só porque fala que acredita em Jesus. Ele não falou isso hora nenhuma. E aí tem gente falando assim, nossa, é o trimestre do renovo na igreja. E o que você está esperando? Que alguém saia daqui do púlpito, coloque a mão na sua cabeça e te renova. Ô irmão, toma jeito não, misericórdia. Eu estava falando com os meninos ontem, você vem para a igreja quarta e domingo, e nem todo mundo na quarta, quarta e domingo, 2 horas por culto, aí depois esfria na fé, e a primeira coisa que a gente ouve da pessoa é, a igreja está me esfriando, eu não consigo mais vir nessa igreja, não, está difícil a igreja. O que você fez os outros 5 dias com todas as suas horas que você tinha? A igreja é indispensável para a vida do crente, porque ela faz parte do plano de Deus, é o corpo de Cristo na terra, mas ela não é o todo da vida cristã, ela é parte dela. Como você anda com Jesus do lado de fora define a sua espiritualidade. Se você chega cheio para poder orar e ministrar por alguém, ou chega vazio e acha que a culpa é do outro. Tenha responsabilidade sobre a sua vida de oração, de leitura bíblica, de jejum. Para de culpar um terceiro sobre a sua irresponsabilidade, a sua espiritualidade. Você chega aqui esperando encontrar Jesus, se eu te contar, Jesus não mora mais aqui, Ele escolheu habitar no meu e no seu coração, e se você não encontra Ele no seu coração, dentro desse prédio você não encontra também. Ele escolheu não morar mais aqui, e aonde Ele escolheu a morar, Ele não encontra mais o companheiro dele lá. E aí depois, a culpa é da igreja que se reúne para adorar o nome do Senhor, que tem a responsabilidade de instruir o evangelho para os irmãos, para vocês pegarem, aplicarem e viverem do lado de fora. A culpa é do terceiro, irmão. Claro que uma igreja que não é sadia, dá sim seus maus frutos na vida do crente, mas eu te convido, eu te desafio a chamar os pastores no gabinete e apontar as heresias pregadas no púlpito da igreja. Te desafio, às vezes, que você vem e mostra para a gente que todas as vigílias que a gente marca, você está aqui e ainda assim se esfriou. Que todos os momentos de oração que a gente marcou antes do culto, você veio e mesmo assim se esfriou. Se todas as orações de quarta-feira você ficou de fato orando os 20 minutos, ou deu 10, você não sabe o que orar mais, ficou só de olho fechado, assim, quase dormindo no culto, e ainda assim esfriou. Ou seja, a igreja tem trabalhado com seriedade no papel dela. Se você não cumprir o seu,
lembre-se, o papel de manter a candeia acesa é da virgem, é da pessoa. Quem tem que manter a chama acesa, a esperança do noivo voltar, é sua responsabilidade. É a minha responsabilidade de manter a minha candeia acesa até o dia que o noivo volte. Não vai ter como eu confiar na vida de oração do pastor e no dia que o Senhor estiver voltando eu falar, derrama um pouquinho dessa unção aí para mim. O que a palavra fala? Não tem como. Eu vou precisar ir porque o noivo chegou. Tenha responsabilidade com a sua vida, irmão. Eu falo isso com amor, com misericórdia, porque eu não quero ver nenhum de vocês perdidos. Eu falo isso com amor, porque eu não quero ver nenhum fora dos caminhos do Senhor. Eu quero rever todos no céu, no grande dia do Senhor. Entendem o que eu digo? Porque isso, antes de chegar em vocês, chega no meu coração. Antes de desafiar a igreja, me desafia também, dia após dia, na minha vida com o Senhor Jesus. Sejam responsáveis com a sua vida. E aí sim, uma igreja que é responsável com a sua vida com o Senhor, busca pela presença do Senhor, reconhece os seus pecados e deixa sua vaidade de lado, se põe de joelho, como o pastor acabou de dizer, aí o Espírito desce, dança sobre a igreja, encontra coração constrangido, vazio de si mesmo e enche o coração. Aí vai haver no meio de nós dons de curar, dons de falar em outras línguas, dons de interpretação de línguas. Aí vocês vão ver, irmão, que não vai caber do poder de Deus nesse lugar aqui. Mas antes, precisamos mudar a nossa postura no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vê quem estiver comigo nesse momento. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus.